Meu nome é Clara, e minha vida parecia perfeita até o dia em que meu marido Daniel olhou nos meus olhos e disse que tinha sentimentos pela minha própria irmã, Sofia. Ele queria um mês para encontrar seus sentimentos morando com ela, achando que eu o esperaria de braços abertos. Mas o que ele não sabia é que no segundo em que ele saiu pela porta, eu comecei a planejar a jogada que viraria o mundo dele de cabeça para baixo. Preparem-se, porque essa história tem reviravoltas que vocês nem imaginam. Se você já passou por algo parecido, ou se adora uma história de justiça e superação, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu, Clara, tenho 31 anos e sempre acreditei que tinha uma vida tranquila e um casamento sólido. Daniel, meu marido, era desenvolvedor de software, um cara simples e sem grandes dramas. Nos conhecemos há 8 anos, eu com 22 ainda buscando minha carreira, e ele recém-saído da faculdade. Eu era a parte espontânea, a que trazia a faísca, e ele, o pé no chão, responsável por toda a organização. Essa dinâmica, a princípio, funcionava. Nos complementávamos. Casamos 3 anos depois numa cerimônia pequena e logo compramos nossa casa. A rotina se estabeleceu. Ele no trabalho, eu em casa, e eu sempre o ouvinte das histórias dele. Não tínhamos filhos, uma decisão mútua, esperando a estabilidade. Eu realmente pensava que estávamos em sintonia, que construíamos algo forte e duradouro. Mas hoje percebo que talvez eu tenha ficado complacente demais. As pequenas fissuras começaram a surgir, silenciosamente. 2 anos atrás, Sofia, minha irmã mais nova, veio morar conosco por um tempo. Ela tinha 28 anos, acabara de sair de um relacionamento e precisava de apoio. Sempre fomos muito próximas, e a presença dela parecia natural. No início, eu não via nada além da convivência familiar, mas, de repente, comecei a notar pequenas mudanças no comportamento de Daniel e Sofia. Conversas sussurradas, risadas que pareciam excluídas de mim. Sofia, que sempre foi discreta, começou a se arrumar mais quando Daniel estava por perto. Uma vez cheguei em casa e os flagrei rindo na cozinha. Ela contava algo animadamente, e Daniel absorvia cada palavra com uma intensidade que eu não via há tempos. Depois, Daniel começou a ajudá-la com pequenas tarefas na casa, que sempre se transformavam em longos bate-papos. Notei também que Daniel ficava grudado no celular, e quando eu entrava no quarto, ele rapidamente bloqueava a tela ou virava o aparelho, como se não quisesse que eu visse algo. Uma noite, percebi que ele estava no Instagram e, ao dar uma olhada rápida, vi o nome da Sofia no topo da tela. Ele passou apressadamente, mas eu vi o suficiente. Só estava checando as postagens de fitness dela, ele disse, tentando me convencer. As pequenas coisas continuaram a se acumular. Outra vez eu estava na sala quando ouvi risadas vindas da cozinha. Fui até lá e os encontrei perto da bancada, rindo de algo. Sofia segurava um copo de chá gelado, e Daniel gesticulava animadamente enquanto contava uma história. Quando me viram, eles agiram como se nada estivesse fora do comum. Daniel estava apenas me contando sobre essa coisa engraçada que aconteceu no trabalho dele, Sofia disse mais tarde. Aquilo estava ficando estranho demais. Não queria parecer paranoica, mas você sente quando algo está errado. Havia uma nova energia na forma como Daniel falava da minha irmã. Ele mencionava casualmente coisas que ela disse ou fez, como Sofia está pensando em ter um cachorro, ou Sofia recomendou este ótimo shake de proteína. Não era o que ele estava dizendo, era como ele estava dizendo. E então, os olhares. Aqueles pequenos olhares furtivos que ele e Sofia trocavam quando achavam que eu não estava vendo. Uma vez que você começa a notar, não consegue mais desver. Eu ainda não tinha dito nada. Parte de mim não queria acreditar que havia algo para se preocupar. Afinal, eu confiava em Daniel, e tínhamos algo bom. Mas outra parte de mim, a que não conseguia ignorar o padrão, estava começando a se perguntar. Decidi ficar quieta por enquanto, mas comecei a prestar mais atenção. Se algo estivesse acontecendo, eu precisava ver por mim mesma. Era um sábado de manhã, e a casa estava silenciosa. Eu já estava na cozinha quando Daniel apareceu. Notei a energia nervosa nele. Ele batia os dedos na mesa, desviando o olhar. Precisamos conversar, ele disse. A frase que gela o sangue de qualquer um em um relacionamento. Meu estômago apertou, mas tentei manter a calma. Tudo bem, eu disse. E então, as palavras que viraram meu mundo de cabeça para baixo.
Acho que tenho sentimentos por Sofia. Atualização 1. A confusão. Dele, minha ira e a expulsão. Por um segundo pensei ter ouvido errado. O quê? Perguntei, me inclinando. Ele mordeu o lábio, parecendo genuinamente desconfortável. Não queria que acontecesse, ele disse. Apenas aconteceu. Tenho passado tempo com Sofia e sinto essa conexão, e agora estou confuso. Confuso? Ele não disse que se sentia culpado ou que foi um erro. Ele disse que estava confuso, como se fosse um dilema que ele precisava resolver. Ele estava me dizendo que não tinha certeza se queria mais ficar comigo. Era surreal. Respirei fundo, tentando manter minha voz firme. Então, o que isso significa? Você está dizendo que acabou para nós? Daniel balançou a cabeça. Não, não necessariamente, ele disse. Eu não sei o que eu quero agora. Eu te amo, Clara. Eu amo, mas não consigo parar de pensar nela e preciso descobrir o que esses sentimentos significam. Senti como se o chão tivesse sido puxado de debaixo de mim. Estávamos juntos há anos, construímos uma vida, e agora ele me dizia isso. Então você quer dar um tempo? Perguntei. Ele hesitou, depois assentiu. Mais ou menos, ele disse. Preciso de tempo para resolver as coisas. Eu estava pensando que talvez eu pudesse tirar um mês para passar algum tempo com Sofia e ver se há algo real lá. Se não der certo, então podemos focar em nós. Pisquei, completamente atordoada pela audácia dele. Você está falando sério? Eu disse, nem mesmo formulando como uma pergunta. Ele assentiu, os olhos implorando. Eu sei que parece loucura, mas não quero jogar fora o que temos sem ter certeza. Eu só não quero viver com arrependimentos. Aquela palavra ficou na minha cabeça como uma farpa. Ele falava sobre arrependimentos, como se ele fosse o único a arriscar tudo. Como se meus sentimentos fossem secundários para ele resolver a vida dele. Fiquei ali, olhando para ele. Uma mistura de raiva e descrença borbulhando por baixo. Parte de mim queria explodir, dizer o quão egoísta ele estava sendo, mas outra parte de mim, talvez a parte mais calma e calculista, decidiu ficar quieta e deixá-lo cavar o próprio buraco. Tudo bem, eu disse finalmente, encostando-me na cadeira. Daniel piscou, claramente pego de surpresa. Espera, sério? Claro, eu disse, encolhendo os ombros como se não fosse nada demais. Se você acha que é disso que precisa, vá em frente. A expressão dele mudou, como se não tivesse certeza se eu estava sendo genuína ou sarcástica. Eu só acho que é a melhor maneira de descobrir onde está meu coração, ele disse cautelosamente. Claro, eu repeti. Faça o que precisar fazer. Por dentro, eu já tinha terminado. No segundo em que ele disse que queria passar um mês com outra mulher, e pior, com a minha irmã, meu cérebro ativou uma chave. Mas eu não queria mostrar minhas cartas ainda. Se ele estava disposto a jogar fora nosso casamento por alguma fantasia com minha própria irmã, eu queria ver até onde ele iria. Naquele mesmo dia, assim que Daniel saiu para pensar, fui direto procurar Sofia. Ela estava no quarto de hóspedes, arrumando algumas coisas. Entrei e fechei a porta. O ar ficou pesado. Eu sei de tudo, Sofia. Eu disse, minha voz baixa, mas firme. Daniel me contou. Ela empalideceu, o queixo tremendo. Clara, eu sinto muito. Não, eu a cortei. A raiva finalmente borbulhando. Você não sente. Se sentisse, não teria feito isso. Não debaixo do meu teto com o meu marido. Ela tentou argumentar, dizer que não era culpa dela, que apenas aconteceu. Aconteceu? Eu quase gritei. Você é minha irmã, minha família. E você escolheu trair a mim e ao nosso casamento. Saia da minha casa, Sofia. Agora. Ela tentou chorar, se desculpar, mas eu estava inflexível. Pegue suas coisas e saia. Não quero você aqui. Não quero olhar para você. Com os olhos marejados, ela pegou a pequena mala que tinha e saiu correndo pela porta dos fundos, sem olhar para trás. Minha casa parecia mais limpa, mesmo que meu coração estivesse em pedaços. Atualização 2. A saída dele e minha estranha calma. Nos dias seguintes, Daniel começou a arrumar uma pequena mala. Ele me disse que ficaria com Sofia,
e fez parecer tão casual como se fosse apenas mais um arranjo temporário. Ele nem pareceu notar que eu não estava fazendo perguntas ou oferecendo qualquer resistência. No dia em que Daniel saiu, a casa parecia diferente. Não vazia exatamente, mas mais silenciosa, como se alguém tivesse diminuído o volume da minha vida. Fiquei na sala depois que ele saiu com a mochila no ombro e apenas olhei para a porta. Achei que sentiria raiva ou coração partido, mas tudo o que senti foi uma estranha calma, como se o peso de fingir que tudo estava bem finalmente tivesse sido levantado. Entrei na cozinha, peguei um copo de água e fiquei ali, tentando processar o que acabara de acontecer. Meu marido, alguém com quem eu estava há anos, alguém com quem eu pensei que envelheceria, tinha saído para resolver as coisas com a minha irmã. Se não fosse a minha vida, eu teria pensado que era algum drama ridículo de TV. Os primeiros dias foram estranhos. Comecei a notar as pequenas coisas que ele havia deixado para trás. Pensei em movê-los, mas decidi deixá-los onde estavam, não porque sentia falta dele, mas porque não queria gastar energia. Eu me joguei no trabalho, assumindo projetos extras para preencher meu tempo. Ficava até tarde no escritório, não porque precisava, mas porque não queria ir para aquela casa vazia. Quando não estava trabalhando, ia para a academia. Eu não era frequentadora assídua da academia antes, mas havia algo satisfatório em me esforçar fisicamente, como se eu pudesse suar toda a frustração que estava sentindo. Amigos começaram a notar que algo estava errado. Alguns deles perguntaram por que Daniel não estava por perto, e eu dei respostas vagas. Ele está ficando com um amigo por um tempo, eu disse, tentando parecer casual. Eu ainda não estava pronta para entrar na história real. Meu pai foi a única pessoa a quem contei a verdade. Liguei para ele alguns dias depois que Daniel saiu, e a primeira coisa que ele disse foi: "O que há de errado?" Ele sempre foi bom em me ler, mesmo por telefone. Quando contei a ele o que aconteceu, houve uma longa pausa do outro lado da linha. Então ele disse: "Bem, filha, odeio dizer isso, mas parece que você está melhor sem ele." A princípio não tive certeza de como responder. Eu esperava que ele ficasse mais chateado ou pelo menos fizesse mais perguntas. Mas então ele disse algo que me marcou. Se ele não sabe o seu valor, por que você deveria esperar que ele descubra? Ele estava certo. Eu passei tanto tempo tentando entender a decisão de Daniel, tentando descobrir onde eu errei, que não tinha parado para pensar no que eu merecia. Eu não era apenas uma opção para ele voltar se o caso dele com Sofia não desse certo. Naquela noite, sentei na sala escura, olhando para a foto do casamento na lareira. Nós parecíamos tão felizes naquela foto, tão certos do nosso futuro, mas agora parecia apenas um lembrete de tudo o que havia dado errado. No final da semana, eu já havia me decidido. Não ia ficar sentada esperando Daniel tomar sua grande decisão. Eu ia tomar a minha própria. No dia seguinte, liguei para um advogado de divórcio. Atualização 3. A preparação do meu contragolpe. Sentar no escritório daquele advogado era surreal. Expliquei a situação, tentando manter a voz firme, embora parte de mim ainda não conseguisse acreditar que fosse real. O advogado ouviu atentamente, assentindo enquanto eu falava, e quando terminei, ele disse: "Você está dentro dos seus direitos de pedir o divórcio. Esse tipo de situação se enquadra em diferenças irreconciliáveis." Ouvir essas palavras fez algo estalar em meu cérebro. Diferenças irreconciliáveis. Foi isso que nos tornamos. Daniel e eu não estávamos mais na mesma página, e talvez nunca tivéssemos estado. O advogado me guiou pelo processo, explicando o que eu precisava fazer e o que esperar. Quando saí do escritório dele, senti uma estranha sensação de alívio, como se finalmente estivesse assumindo o controle da minha própria vida. De volta em casa, comecei a dar pequenos passos para me preparar para o inevitável. Movi algum dinheiro para uma conta separada, apenas no caso de as coisas ficarem confusas mais tarde. Revirei a casa e comecei a dividir mentalmente o que era meu e o que era dele. Eu ainda não toquei nas coisas dele. Achei que esperaria até que as coisas fossem oficiais, mas em minha mente, eu já estava fazendo planos de como a casa ficaria sem ele. Os dias se transformaram em semanas, e comecei a me acostumar com o silêncio. Não era tão ruim quanto eu pensava que seria. Na verdade, parecia meio pacífico. Eu não tinha que lidar com a tagarelice constante do Daniel ou com as pequenas discussões sobre coisas estúpidas. Enquanto isso, comecei a ouvir coisas pelos bastidores.
Um vizinho mencionou ter visto Daniel e Sofia juntos no parque, parecendo aconchegantes. Outro disse que os havia visto em um café no centro. Assenti e sorri, agindo como se não me incomodasse. Mas por dentro, senti uma mistura de raiva e pena. Raiva porque ele jogou fora tudo o que tínhamos por um caso com uma mulher que provavelmente não ficaria por perto. Pena porque eu sabia que não terminaria bem para ele. Sofia não me parecia o tipo de pessoa para se estabilizar, e Daniel descobriria isso da maneira mais difícil. Na terceira semana, parei de verificar meu telefone em busca de mensagens de Daniel. Imaginei que se ele quisesse conversar, me procuraria, mas não estava prendendo a respiração. Eu tinha parado de esperar por ele. Uma noite, enquanto eu estava arrumando a garagem, encontrei uma caixa de fotos antigas de quando Daniel e eu começamos a namorar. Por um momento, senti uma pontada de tristeza, lembrando o quão felizes éramos naquela época. Mas então pensei em todas as pequenas bandeiras vermelhas que eu havia ignorado ao longo dos anos. Todas as vezes em que coloquei as necessidades dele à frente das minhas sem nem perceber. Fechei a caixa e a afastei. Não precisava dessas memórias. Era quase um mês completo quando Daniel decidiu fazer seu grande retorno. Eu não tinha ouvido muito dele durante seu pequeno teste com Sofia. As poucas mensagens que ele enviou eram vagas, na melhor das hipóteses. Espero que esteja bem, ou falaremos quando eu voltar. Ele nem tentou me dar atualizações ou fingir que estava dividido sobre sua decisão. Era como se ele já tivesse me descartado como plano B. A essa altura, eu tinha parado de me importar. Não estava esperando na porta, esperando que ele voltasse a si. Eu não estava andando pela casa, imaginando o que ele e Sofia estavam fazendo. Eu tinha pedido o divórcio, e meu advogado já havia começado a redigir a papelada. Para mim, o casamento tinha acabado. Mas eu não contei isso a ele. Ainda não. Quando ele entrou pela porta, parecia que nada havia mudado para ele, de qualquer forma. Ele tinha a bolsa pendurada no ombro, o cabelo perfeitamente arrumado e um olhar confiante no rosto, como se tivesse acabado de voltar de férias e esperasse que eu estendesse o tapete vermelho. "Oi", ele disse, deixando a bolsa ao lado da porta. Voltei. Eu estava sentada no sofá, trocando de canal, e mal levantei os olhos. "Bem-vindo de volta", eu disse, mantendo meu tom neutro. Ele fez uma pausa como se estivesse esperando uma reação maior. Como eu não pulei nem perguntei como foi, ele se aproximou e sentou no braço do sofá. "Precisamos conversar", ele disse, a voz suave e cuidadosa. Eu mutei a TV e me virei para encará-lo. "Tudo bem", eu disse, cruzando os braços. "Fale." Daniel sorriu. O tipo de sorriso que ele usava quando estava tentando acalmar as coisas. "Pensei muito", ele começou. "E percebi algumas coisas sobre mim, sobre nós, sobre o que eu quero." Eu apenas assenti, esperando que ele continuasse. Ele respirou fundo como se estivesse prestes a fazer um discurso sincero. "Eu me importo com você, Clara. Eu realmente me importo. E eu acho que podemos superar isso. Eu acho que podemos reconstruir o que temos." Reconstruir. Ele disse isso como se fosse tão simples quanto consertar uma torneira que vaza. Não disse nada, apenas continuei olhando para ele, deixando-o preencher o silêncio. Ele pareceu um pouco surpreso com a minha falta de resposta, mas continuou. "Sofia é uma ótima pessoa", ele disse, e eu tive que morder a língua para não rir de como ele a mencionou casualmente. Mas percebi que ela não é o que eu preciso. Ela é divertida, claro, mas é imatura. Ela não tem a estabilidade que você tem. E acho que eu estava apenas envolvida na emoção de tudo isso. Lá estava, a grande revelação dele. Ele experimentou o brinquedo novo e brilhante, e decidiu que gostava mais do antigo. Eu disse, minha voz calma. Daniel piscou como se esperasse uma reação maior. "Eu sei que te machuquei", ele disse, estendendo a mão para tocar meu braço. "Mas eu realmente acredito que podemos superar isso. Passamos por tanta coisa juntos, Clara. Temos história. Isso não é algo que você simplesmente joga fora." Deixei-o terminar. Deixei-o despejar todas as suas falas cuidadosamente ensaiadas sobre amor, perdão e recomeço. Então, quando ele finalmente parou de falar, levantei-me e fui até a bancada da cozinha. Abri uma gaveta, peguei a pilha de papéis de divórcio que meu advogado havia enviado e os coloquei sobre a mesa na frente dele. "O que é isso?" ele perguntou, o sorriso vacilando. "Papéis de divórcio", eu disse simplesmente. O rosto dele ficou pálido.
Você está brincando, ele disse, soltando uma risada nervosa. Não, eu disse, encostando-me na bancada com os braços cruzados. Não estou brincando. Por um momento, ele apenas olhou para os papéis como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Então, ele olhou para mim, os olhos arregalados. Você está se divorciando de mim? Sim, eu disse, meu tom firme. Não estou interessada em ser sua segunda opção, Daniel. A expressão dele mudou de choque para raiva em um instante. Segunda opção? Ele retrucou. Não é isso. Você estava confuso, Daniel. Você precisava de tempo para resolver as coisas. E no processo, você decidiu testar as águas com outra mulher, a minha irmã. Eu disse, mantendo minha voz calma. Você foi embora. Você abandonou nosso casamento e agora você está de volta porque não deu certo com ela. Você honestamente acha que eu vou simplesmente te aceitar de volta como se nada tivesse acontecido? Daniel abriu a boca para discutir. Então a fechou novamente, seu rosto ficando vermelho. Não é assim, ele disse, a voz trêmula. Eu estava tentando fazer a coisa certa. Não queria ficar e te ressentir. Eu pensei... Ele se interrompeu, seus olhos desviando pelo quarto. Você pensou que poderia ter as duas coisas? Eu completei para ele. Ele se levantou, cruzando os braços. Você está cometendo um erro, Clara. Podemos consertar isso. Eu sei que podemos. Não, eu disse firmemente. Não podemos. Você fez sua escolha e agora estou fazendo a minha. Ele parecia que ia chorar, mas eu não deixei isso me abalar. Eu já havia me decidido. O resto da conversa foi um borrão. Ele tentou argumentar para me fazer mudar de ideia. Mencionou nossa história, nossa casa, até mesmo a ideia de começar uma família algum dia, mas nada disso funcionou. Eventualmente, ele saiu furioso da casa. Fiquei ali por um momento, olhando para o espaço vazio onde ele estivera, e não senti nada. Nenhuma tristeza, nenhum arrependimento, nenhuma dúvida. Apenas alívio. Mais tarde, naquela noite, liguei para o meu advogado para informá-lo que Daniel havia visto os papéis. Como ele reagiu? Ele perguntou. Não muito bem, eu disse, sorrindo. Você quer dar a ele tempo para processar ou devemos seguir em frente? Seguir em frente. Eu disse sem hesitação. Não foi fácil enfrentar Daniel daquela forma, mas no final, foi a coisa certa a fazer. Ele me tratou como uma opção, como se eu fosse apenas um plano B, caso o caso dele com Sofia não desse certo. E se ele achava que eu aceitaria isso, claramente não me conhecia tão bem quanto pensava. Eu sabia que ele não desistiria facilmente. Daniel não era do tipo que simplesmente fugia de uma briga, especialmente uma em que ele sentia que estava perdendo. Mal tive tempo de me sentar quando meu telefone vibrou com uma mensagem dele. Isso não acabou. Olhei para a mensagem por um segundo antes de bloquear o telefone e jogá-lo no sofá. Ele estava certo. Não tinha acabado. Ainda não, mas seria em breve. Os próximos dias foram agitados, para dizer o mínimo. Daniel apareceu sem avisar na noite seguinte, batendo na porta como se estivesse tentando derrubá-la. Clara, abra a porta! Ele gritou. Eu abri, mantendo minha expressão neutra. O que você quer, Daniel? Ele me empurrou, invadindo a sala como se ainda morasse lá. Precisamos conversar. Ele disse, andando de um lado para o outro. Você não pode simplesmente pedir o divórcio sem me dar uma chance de consertar as coisas. Apoiei-me no batente da porta, cruzando os braços. Você teve sua chance, eu disse calmamente. Você tomou sua decisão quando foi embora. Isso não é justo, ele retrucou, a voz aumentando. Eu não fui embora para acabar com nosso casamento. Eu fui embora para resolver as coisas, para ter certeza de que não estava cometendo um erro ao ficar. Eu não pude deixar de soltar uma risada seca. E ao fazer isso, você provou que não valorizava o que tínhamos. Você não testa um casamento fugindo para outra pessoa, Daniel. Não é assim que funciona. Ele parou de andar e se virou para me encarar, os olhos vermelhos de frustração. Eu estava confuso, ele disse, a voz embargada. Eu não sabia o que queria, mas agora sei. Eu quero a gente, Clara. Eu quero consertar isso. Tarde demais, eu disse, meu tom firme. Você não pode voltar agora só porque as coisas não deram certo com Sofia. O rosto dele se contorceu de raiva, e ele apontou o dedo para mim. Você está sendo mesquinha.
Ele disparou. Está jogando fora tudo o que construímos por causa de um erro. Eu balancei a cabeça, mantendo a compostura. Não foi apenas um erro, Daniel. Foi uma série de escolhas. Você escolheu flertar com Sofia. Você escolheu priorizar seus sentimentos por ela em vez do nosso casamento. E então você escolheu ir embora. Esses não foram acidentes. Foram decisões. Ele abriu a boca para discutir, mas se conteve, os ombros caídos. Pela primeira vez ele parecia derrotado. O que eu devo fazer agora? Ele perguntou baixinho. Eu suspirei, sentindo uma pontada de pena por ele, mesmo depois de tudo o que ele havia feito. Isso não é mais problema meu, eu disse. Você fez suas escolhas. Agora tem que viver com elas. Ele ficou por mais 1 minuto, parecendo que queria dizer algo mais. Mas eventualmente, ele simplesmente saiu, sem dizer mais uma palavra. O processo de divórcio se moveu rapidamente depois disso. Daniel tentou arrastar as coisas no início, provavelmente esperando que eu mudasse de ideia. Ele até tentou se fazer de vítima com nossos amigos em comum, dizendo que eu estava sendo fria e implacável. Meu pai, por outro lado, estava totalmente do meu lado. Quando o atualizei sobre a situação, ele soltou um assobio baixo. Ele tem coragem, ele disse. Mas estou orgulhosa de você, filha. Manter sua posição não é fácil, mas é a coisa certa a fazer. As tentativas de Daniel de atrasar as coisas não o levaram muito longe. Meu advogado era astuto, e a evidência da sua saída para Sofia tornou as coisas bem diretas. Ele tentou argumentar por pensão alimentícia, alegando que havia sacrificado sua carreira pelo casamento, mas o juiz não acreditou. No final, chegamos a um acordo justo. Ele recebeu uma pequena quantia em dinheiro e alguns dos móveis que ele havia escolhido, mas eu fiquei com a casa e a maior parte das minhas economias. Não foi perfeito, mas foi melhor do que eu esperava. A audiência final foi agridoce. Sentada naquele tribunal, assinando os papéis que oficialmente encerrariam nosso casamento, senti-me surreal. Olhei para Daniel algumas vezes. Ele parecia cansado, como se não dormisse há dias. O advogado dele entregou-lhe uma caneta e por um momento pensei que ele não ia assinar. Mas eventualmente ele rabiscou seu nome no final da página, selando o acordo. Após a audiência, ele se aproximou de mim no corredor. Clara, ele disse suavemente, sua voz mal audível. Sinto muito por tudo. Olhei para ele tentando ver a pessoa por quem eu havia me apaixonado todos aqueles anos. Mas tudo o que vi foi alguém que eu costumava conhecer. Eu sei que sim, eu disse. Mas desculpas não resolvem isso. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ele estendeu a mão como se fosse me abraçar, mas eu dei um passo para trás. Cuide-se, Daniel, eu disse, virando-me e indo embora. De vez em quando, eu ouvia pedaços e pedaços sobre Daniel através dos bastidores. Sofia aparentemente havia seguido em frente com outra pessoa pouco depois que ele voltou para mim. Ele estava morando com um parente agora, tentando descobrir seus próximos passos, como um amigo em comum colocou. Não senti nenhuma satisfação ao ouvir sobre suas dificuldades, mas também não senti pena dele. Ele havia feito suas escolhas e agora estava vivendo com as consequências. Um dia eu o encontrei no supermercado. Nós nos entreolhamos por um breve momento e pude ver a culpa escrita em todo o rosto dele. Ele me deu um pequeno aceno desajeitado, mas eu apenas assenti e passei por ele. Não havia mais nada a dizer. Olhando para trás, não me arrependo de como lidei com as coisas. Daniel achou que poderia ter as duas coisas, que poderia ir embora, explorar seus sentimentos por outra pessoa e voltar para mim quando não desse certo. Mas a vida não funciona assim. Aprendi muito sobre mim mesma através deste processo. Eu sei agora que mereço alguém que me valorize, alguém que não me veja como uma opção de reserva. E se essa pessoa estiver por aí, ótimo. Se não, tudo bem também. Por enquanto, estou focada em reconstruir minha vida em meus próprios termos. A fase experimental de Daniel com Sofia pode ter sido a ideia dele de encontrar clareza, mas para mim, foi o alerta que eu não sabia que precisava. E aí, o que vocês fariam no meu lugar? Será que eu agi certo em não dar uma segunda chance a Daniel? Deixem suas opiniões nos comentários. E se você gostou dessa história de superação e justiça, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para mais relatos emocionantes e compartilhar com seus amigos.